Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. E hoje, nesse vídeo, eu queria bater um papo sobre uma indagação que sempre me fazem, seja na faculdade, seja até por advogados. Seja na faculdade, o aluno ali no meio da faculdade, indo para o final, quando ele está se direcionando já para a prova da OAB e começa a se definir para qual área ele atuará, seja o advogado na prática. Às vezes o advogado ele começa numa área e depois ele faz uma transição para uma área. Isso acontece muito. A pergunta que me fazem é a seguinte, ó: como iniciar na advocacia criminal? Sim, o aluno numa graduação ele está querendo saber como é que é a área e como ele vai atuar. Às vezes o advogado, na prática, ele começa numa área, por exemplo, civil, e ele se encanta naquele momento pela área penal e ele começa a perfazer a transição. E muitos me perguntam sobre isso porque eu sempre atuei na área criminal. E quando eles me perguntam no dia a dia, eu respondo de maneira bem objetiva. Aqui não, nós vamos detalhar em 12 pontos como iniciar, portanto, na advocacia criminal. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês em relação a como iniciar na advocacia criminal é justamente esse, ó: estudo constante. Você tem que estudar constantemente. E o que é estudar constantemente? Você tem que ter um bom curso de direito penal, as teses, né, ali, materiais. Você tem que ter um bom curso de processo penal também. Você tem que ter um bom curso de execução penal, porque vai formar todo aquele grupo da persecutio criminis, digamos assim, né? Tudo bem que a execução é uma terceira parte, mas não vem ao caso. E também ter um bom curso de constitucional, direito constitucional. Por quê? Eu sempre falo isso para os meus alunos: o direito constitucional ele tem que estar ao lado do direito penal, do processo penal, porque é no direito constitucional que nós lutamos, demonstramos as garantias constitucionais, os direitos fundamentais, os direitos individuais do teu paciente. Por isso que é muito importante você ter bons cursos e um constante estudo referente a esses 4 grupos aí de livros que eu acabei de te dizer. Além disso, você tem que procurar ler tudo, porque o advogado criminalista ele precisa buscar teses defensivas além do direito. Eu sempre costumo dizer que para você libertar um paciente, né, o seu cliente, não basta você ler códigos ou só cursos aí de direito penal, processo penal, execução penal, constitucional, mas você tem que buscar em outras áreas também. Então esse é o primeiro ponto para você iniciar na advocacia criminal. O segundo ponto seria esse, ó: vincular-se a uma associação. Vincule-se a uma associação. A OAB você já vai estar vinculado, porque você faz a prova ali para se tornar advogado e você tem que estar filiado a ela. Por isso é importante você participar de comissões voltadas para o direito penal, para o processo penal, para a execução penal dentro da OAB. Por quê? Porque isso te traz visibilidade. Então isso é muito importante. Além da OAB, você pode buscar associações. Por exemplo, eu sou associado do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Excelente. Você tem outras associações como a Abracrim, por exemplo, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas aqui no Brasil todo. Você tem o IDPB, Instituto Direito Penal Brasileiro, do qual eu presido juntamente com a professora Cristiane Dupré. Excelente, você tem acesso a várias coisas, super atualizações dentro das ciências criminais. E por que é importante você estar vinculado a uma associação? Porque estar vinculado a uma associação te traz visibilidade, você começa a aparecer. Não tem jeito, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que ficar ligado nessas questões. Uma outra característica que nós podemos ver aí dentro é especializar-se. O que é especializar-se? Especialize-se. Aqui eu não estou falando de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, não estou falando disso ainda. Eu estou falando o seguinte, que você, para ser advogado criminalista, você só tem que fazer advocacia criminal. Não existe essa de generalista. Quem sabe tudo não sabe nada, eu sempre costumo dizer isso. Então, desde o início, você tem que se taxar como criminalista. Você tem que atuar na esfera
criminal, porque se você começar a expandir muito, as pessoas não verão em você um advogado criminalista especializado naquilo, mas sim um advogado generalista. Lembra lá do médico clínico geral? O clínico geral não é nada, ele é geral. Ele sabe tudo, mas não sabe nada. É mais ou menos assim. Eu até costumo dizer para os meus alunos na graduação, ó, foge de advogado generalista, porque advogado generalista não sabe nada. Tem que ser um especialista. Então toma cuidado com isso. Desde o início você tem que se especializar. Eu me lembro que eu me especializei já no segundo período da faculdade. Eu não sabia se eu ia advogar, se eu ia fazer concurso, o que eu ia fazer, mas eu já sabia que a minha área era penal, que a minha área era processo penal e que eu ia ser professor de direito penal e processo penal. Essa seria a minha área, eu ia escrever, ia fazer tudo isso. Mas desde o início eu me especializei. Você tem que fazer isso. Você, aluno que está me ouvindo, você advogado que está me ouvindo. Então, essa também é uma super característica para você iniciar na advocacia criminal. Além dessa característica, nós também temos essa, ó, defenda a advocacia criminal. Eu fico muito triste quando eu vejo colegas que não defendem a advocacia criminal. Botem uma coisa na sua cabeça. Nós somos marginalizados na prática. Ah, o advogado de bandido. Não é isso. Nós somos defensores da justiça e defensores dos direitos individuais. Então você tem que defender a ferro e fogo a advocacia criminal. É claro que em todos os ramos você tem bons profissionais e maus profissionais. Então, na advocacia não é diferente. Você tem bons advogados, bons criminalistas, mas você também tem maus criminalistas. Você tem criminalistas que não levam a justiça dentro de uma perspectiva central. Mas isso é exceção da exceção. Então nós temos que defender a nossa advocacia, nós temos que defender a nossa classe, nós temos que defender a advocacia criminal. Além dessa característica para você iniciar na advocacia criminal, você também tem essa aqui, ó. Invista o máximo na sua especialização. Agora sim, o que é investir na sua especialização? É fazer cursos. E cursos de prática penal, cursos de execução penal, cursos de direito penal, pós-graduação lato sensu, que é a especialização, se for o caso, mais para frente, um mestrado, um doutorado. Mestrado e doutorado é a pós-graduação estrito sensu. Então, isso vai te dando força, isso vai te dando sustância, isso vai te dando autoridade, e você, evidentemente, vai aprendendo mais ainda dentro da advocacia, dentro do estudo e constantemente crescendo. Então, tem que buscar essa especialização, sim. Além disso, hoje está muito em voga marketing digital. Você tem que, não é propaganda, né? Propaganda não pode, mas você utilizar o marketing digital, você utilizar as mídias digitais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então isso é muito importante para o início da sua advocacia. Existem cursos maravilhosos em relação a isso que ensinam o advogado a trabalhar dessa forma. Volto a dizer, não é propaganda, porque isso é contra a OAB, mas é o marketing digital, que é diferente. Nós temos que trabalhar e utilizar essas tecnologias modernas, esses meios modernos, porque nós vivemos na modernidade. Então o advogado precisa ser moderno e a advocacia está mudando. Por isso, você tem que buscar estas questões específicas para iniciar na advocacia criminal. Além dessa característica, nós temos mais uma: associar-se a um grande escritório. Às vezes, no início da advocacia, você não tem muita renda, você não tem uma questão financeira muito legal, então você não tem como montar um super escritório. E aí, nesse caso, você pode se filiar a um grande escritório. Ah, mas e se o escritório não me quiser? Se ofereça para estar dentro. Isso pode ser uma grande estratégia no início da sua advocacia. Você estar associado a um grande nome, você estar associado a um grande escritório. Isso é uma tática muito boa para o início da nossa advocacia. Pensa nessa característica também. Outra característica para o início da sua advocacia: buscar parcerias. Parcerias com outros escritórios, parcerias com empresas, parcerias para você,
expandir a sua advocacia e, evidentemente, o seu nome também começar a ser falado, o seu nome começar a ser propagado. Então, buscar parcerias com outros escritórios, com outras áreas, é muito bacana, mas sempre, lembre-se disso, focando aí a esfera criminal. Então, por exemplo, o escritório é só cível, mas se houver uma demanda criminal, você, em virtude da parceria, estará com eles. Então isso é muito importante aí para o seu dia a dia, para o seu crescimento, para o seu início na advocacia criminal. Nunca prometa resultados, pelo amor de Deus. Em nenhum ramo da advocacia você pode prometer resultados, porque você não trabalha ali com um resultado específico. Ah, olha só, pode deixar que eu vou soltar o seu cliente. Tá certo já, é causa ganha. Isso não existe, isso é até perigoso. Você não pode fazer isso. Isso aí é um atentado à própria advocacia, né? Você está atentando à sua profissão. Então, não prometa resultados. Por quê? Porque você vai fazer de tudo para, por exemplo, soltar o seu paciente. Mas isso depende de uma série de questões, depende do juiz. Aí se tiver recurso, depende lá do colegiado dos desembargadores e por aí vai. Agora, prometer, jamais. Você não pode fazer isso, sobretudo na advocacia criminal. Você não pode fazer isso, de maneira alguma. Seja paciente e resiliente. Olha, o início é sempre desafiador. Eu falo por mim mesmo. Quando eu iniciei na advocacia, eu vim de uma família muito pobre e não tinha muitos recursos lá atrás, né? Muito lá atrás. E o início foi um desafio muito grande, mas eu não desisti, mas eu fui paciente, mas eu fui resiliente. E se eu queria ter uma advocacia extraordinária, se eu queria ter uma carreira extraordinária, eu tinha que persistir. E tudo na nossa vida é dessa forma, você tem que persistir, porque o início é sempre desafiador. A não ser que você já tenha um escritório pronto, aquela coisa toda, mas mesmo assim você vai ter que captar novos clientes, mas mesmo assim você vai ter que crescer mais. Por isso, tem que ser resiliente, não pode desistir nunca, retroceder nunca, render-se jamais. Isso é sério, hein? Que eu tô te falando. E outra característica, o escritório não é lugar para ficar parado. Por exemplo, eu amo a advocacia porque eu faço o meu tempo, eu amo a advocacia porque eu faço a minha administração, a minha coordenação de tempo. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhe, pelo contrário, eu trabalho muito. Mas eu não fico só no escritório. Eu tenho um escritório em casa e eu tenho um escritório mesmo lá, um escritório lá do nosso escritório mesmo que nós trabalhamos. Mas eu não fico lá todo dia. Primeiro porque eu dou aula, eu tenho que ir a clientes. O escritório não é um lugar para ficar parado, você tem que estar captando cliente, você tem que estar o tempo todo captando cliente. Isso é um desafio da advocacia. Quem não é visto não é lembrado. Aquilo que eu falei anteriormente. Se você não aparece, se você não sai, se você não capta, se você não está falando, se você não está fazendo o seu marketing, não vai, o cliente não vai chegar a você. Tudo bem, depois de um certo tempo ele pode até chegar, mas isso não é uma praxe no início. Lembre-se, você está começando, então escritório não é lugar para ficar parado. Você tem que ir, você tem que agir, você tem que captar clientes. Essa também é uma grande dica relacionada aí à advocacia. E por fim, seja um empreendedor. Que isso, professor? É sério? Empreendedor, empreender, o advogado é um empreendedor. Infelizmente, não existe essa cadeira na graduação, mas eu sou um tremendo lutador, eu brigo nas universidades onde eu ministro, mais de uma, para falar sobre empreendedorismo. O advogado precisa saber de empreendedorismo porque ele tem que ser um empreendedor. Para o seu escritório bombar, para os seus clientes virem até você, você tem que empreender, você tem que ser diferente. Se você não empreender, as coisas não vão cair do céu. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, você pode ser o CR mais fantástico da graduação, do mestrado, do doutorado, isso não vai adiantar se você não inventar, empreender. Então, por isso que você precisa empreender. Pessoal, esses são os 12 pontos para você iniciar na advocacia criminal. Podem existir outros, mas eu reputo esses como bem substanciais.
para o teu crescimento, para o teu avanço e para você disparar inicialmente na advocacia criminal. Segue esses pontos que eu tenho certeza que você vai ter muito êxito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo muito grande e avante sempre!